Olá a todos, muito obrigado por participarem de mais uma divulgação de resultados da Vivara. Começamos o ano de 2023 entregando mais um resultado consistente. O primeiro trimestre é muito importante para a nossa operação. A gente tem que deixar a operação muito bem estruturada para a entrada de um dos períodos mais relevantes da operação, que é o Dia das Mães e Namorados. Na fábrica, seguimos a todo vapor com a nova estrutura. O projeto de nova planta está entrando em fase final de obra civil e vamos começar a migração da operação no segundo semestre. Temos avançado bastante também na otimização de portfólio, com estudos de novas tecnologias para trazer ainda mais qualidade para os nossos produtos. Preparamos também os nossos canais de vendas. No e-commerce, entregamos inúmeras melhorias na plataforma, novas funcionalidades como Monte Seu Pulseira, e a criação de looks prontos para facilitar a compra de presenteável. Já temos a fase de indicação de produtos similares na navegação, evoluímos na comunicação com nossos clientes, através de vitrines inteligentes e redirecionamento de push pelo perfil de clientes. Nós avançamos também muito na estrutura de cadastro de clientes, com formulários ainda mais robustos, com novos campos de preenchimento, que vão enriquecer ainda mais a nossa base e a forma que nós comunicamos com o nosso cliente. Em lojas, a gente aproveitou o período de menor sazonalidade, que é esse primeiro trimestre, para focar na reforma de diversas lojas e alinhar o conceito de arquitetura de Life dentro de operações Vivara. Com esse novo padrão, foram mais de 14 lojas, como Morumbi, Ibirapuera, Anália Franco, Eldorado, aqui no estado de São Paulo, e Iguatemi Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essas lojas ficaram com uma operação restrita durante uma média de 36 dias nesse início do ano, mas certeza que a gente vai buscar resultados ainda melhores depois dessas reformas. No meio de tanto trabalho interno e projetos que envolvem times de diferentes áreas, conseguimos entregar um trimestre muito alinhado com a previsão inicial, com crescimento de vendas e com expansão robusta de margem bruta. A Life segue puxando o crescimento e rentabilidade, uma marca jovem que já entrega e continua entregando resultados tão expressivos. Vindo aqui para o slide 3, falando um pouco dos destaques financeiros, a receita do trimestre foi de 488 milhões, 19% acima do primeiro trimestre do ano passado. O crescimento robusto foi puxado pela categoria Life, que cresceu 40% no período, e joias com 11,2% de expansão. O same-store sale do trimestre foi de 11,4%. Impulsionado pelo bom desempenho das vendas digitais, que cresceram 37%. A margem bruta capturou o efeito da maior participação de Life e chegou a quase 70% no trimestre. E a expansão orgânica dos canais também foi um destaque, onde foram inauguradas 7 novas lojas no trimestre, sendo 5 lojas Life e 2 Vivara. Falando um pouco mais de lojas físicas, as 245 lojas da Vivara atingiram mais de 342 milhões de receita, ultrapassando a marca dos 22 mil metros quadrados de área de vendas. O same-store sale de lojas Vivara foi de 6,2%, já excluindo as 14 lojas que foram reformadas no período. Importante destacar que a categoria de joias dentro do canal Vivara cresceu 9,5%. Refletindo o intenso trabalho de recomposição de estoque feito nessa categoria. Em relação às lojas exclusivas da marca Life, chegamos a 77 pontos de venda, 65 milhões de receita, com mais de 5,8 mil metros quadrados. As 13 lojas maturadas continuam com um desempenho acelerado, com uma receita anual superando 5,2 milhões nos últimos 12 meses. O canal próprio da marca foi responsável por 38% da venda da categoria. Importante ressaltar aqui que o nível de canibalização segue próximo dos 3 pontos percentuais, alinhados com os patamares considerados saudáveis para atingir a rentabilidade nos 2 canais. Indo para o slide 5, falando um pouco do digital, as vendas digitais atingiram 70 milhões, representando 14,5% de penetração nas vendas totais, com o programa Joias em Ação voltando a ganhar relevância, representando 32% das vendas digitais. Chegamos a 1,7 milhões de clientes ativos. Encerramos o trimestre com 28% das vendas digitais
sendo retiradas e quase 300 lojas habilitadas no modelo Shipping from Store. No slide 6, falando de expansão. Seguindo os passos da Vivara, a Live tem encontrado bastante aceitação entre os principais operadores de shopping, de diferentes perfis, diferentes regiões. Essa primeira fase de expansão já estamos presentes em todas as regiões do Brasil, em 19 estados e 46 cidades do Brasil, mas ainda tem muito espaço para ocupar. Com monitoramento constante de indicadores desde maturação de lojas até a canibalização de categoria, nós ganhamos ainda mais confiança para seguir com a expansão acelerada deste canal. Indo para o próximo slide, falando um pouco das perspectivas. Olhando para frente, seguimos construtivos em relação ao ano de 2023. Os resultados do primeiro trimestre estão alinhados com as nossas expectativas iniciais e nos preparam para uma entrada de um segundo TRI, que é um período muito importante na sazonalidade do nosso negócio. Nós seguimos bem posicionados, com uma marca fortalecida, times preparados, estoques bem compostos em todas as categorias para executar mais um Dia das Mães e um Dia dos Namorados com resultados fortes. Encerramos o trimestre com 17,7% de participação no mercado, certo que ainda temos muito espaço a ocupar. As últimas semanas, as discussões tributárias tomaram conta dos noticiários. Tenho 2 pontos importantes para destacar a respeito. Primeiro, sobre a reforma tributária, que os incentivos da Zona Franca têm sido tratados de forma diferenciada. Tem previsão constitucional e temos ganhado cada vez mais segurança jurídica sobre o baixo risco de alteração da carga fiscal para empresas instaladas na região. Sobre o benefício estadual do ICMS, também concentrado no estado do Amazonas, sob uma natureza do crédito presumido, caracterizado como subvenção de investimentos nesse início de concessão. Entre ruídos e fatos que acercam o tema, nossa visão é que ainda é cedo para tomar inferências, mas naturalmente estamos monitorando as discussões com bastante proximidade, cautela e diligência. No mais, seguimos entregando mais e melhor. Muito obrigado a todos, em especial às pessoas que estão ao meu lado, que vem garantida essa entrega consistente de resultados surpreendentes. Passo a palavra para o Otávio, que vai falar um pouco mais de detalhe sobre os resultados desse trimestre. Um abraço. Obrigado, Paulo. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para passar pelos destaques financeiros desse resultado do primeiro trimestre de 23. Começando pelo slide 9, tivemos mais um trimestre de crescimento sólido entre categorias e canais, mesmo num trimestre onde concentramos reformas de lojas importantes, impactando o crescimento de venda apresentado e também as diversas melhorias no site que fizemos nesse primeiro trimestre, já comentadas pelo Paulo no início desse call. Registramos receita bruta líquida de devoluções de 487,5 milhões no período, com 18,7% de crescimento. Receita líquida de 391,6 milhões de reais, com um crescimento de 16,1%, impactado aqui pela menor representatividade de créditos presumidos em função do menor volume de produção na fábrica de Manaus. Um resultado da maior complexidade do mix de produção direcionado por nós nesse primeiro trimestre, impactando também ou resultando também num maior volume de importação, num ano em que mudamos de fábrica. Vale o destaque também para 7,4% de crescimento de venda das mesmas lojas nesse período, ou 11,4% se considerarmos o bom desempenho do e-commerce. O lucro bruto de 272,6 milhões no período, com crescimento de 19,5%, e mais importante, com a contínua expansão de 2 pontos percentuais de margem contra o mesmo período do ano passado. Mais à frente darei mais detalhes sobre isso. EBITDA ajustado de 58 milhões de reais, com 14,8% de margem EBITDA, uma retração de 0,4%, e lucro líquido de 38,6 milhões de reais, uma retração de 16% contra o mesmo período do ano passado. Aqui darei mais detalhes importantes também nos slides a seguir, com 9,8% de margem, uma retração de 3,8 pontos percentuais contra o mesmo trimestre do ano passado. Tivemos um trimestre de geração de caixa operacional de 8 milhões de reais nesse primeiro trimestre de 2023, contra um consumo de 44 milhões de reais no mesmo trimestre do ano passado, aqui principalmente em função de menores investimentos em capital de giro, nesse primeiro trimestre sazonal do ano. Importante ressaltar
que mesmo diante de retração de margem operacional aqui no período, né, mesmo que pequena, 0,4 pontos percentuais contra o mesmo período do ano passado, né, explicado por uma série de dinâmicas, o resultado do primeiro trimestre de 23 está super dentro das nossas expectativas para aquilo que desejamos, né, ou miramos para o ano de 2023. Continua sendo um ano de crescimento para nós, com potencial de expansão de margem operacional, né, ano contra ano. Passando para o detalhe das receitas, no slide 10, né, aqui temos algumas informações, alguns highlights importantes para fazer. Né? Dentro do crescimento de 18,7% de receita bruta líquida de devoluções apresentado no trimestre, né, esse foi um crescimento super apoiado no crescimento de volume de itens vendidos, que cresceu 22% nesse mesmo período. A categoria Life cresceu quase 40%, né, contra o mesmo período do ano passado, com expansão importante de 5,2 pontos percentuais na participação da venda total da companhia, muito similar àquela tendência que apresentamos já no trimestre imediatamente anterior. E aqui para o destaque, mergulhando entre canais, né, olhamos para as lojas físicas, com crescimento de 16,2%, né, contra o mesmo período do ano passado, né, e para o e-commerce, super destaque no período, de 36,3% de crescimento de vendas contra o ano passado. Mas antes de entrarmos em mais detalhes do digital, vamos olhar com um pouco mais de carinho sobre o desempenho de lojas físicas. Né? Tivemos o desempenho impactado por um menor fluxo de clientes em função do carnaval, né? Trazemos dentro do release desse trimestre, né, uma análise demonstrando a evolução do fluxo dentro do mês de fevereiro, principalmente, e dentro deste canal de lojas físicas, né, um destaque especial para o crescimento de lojas da Vivara, que cresceu 6,1% no mesmo período do ano passado, com 342,3 milhões de faturamento, aqui impactado principalmente, como já dito, pelas lojas importantes em reforma, que permaneceram 36 dias, na média, parcialmente fechadas durante esse primeiro trimestre e, obviamente, trazem impacto importante aqui, dentro de um perfil de vendas bastante robustos dessas lojas que foram parcialmente fechadas e que juntas tiveram retração de vendas de 8,9% nesse primeiro trimestre de 23 contra o primeiro trimestre de 22. Além disso, obviamente, efeito que a gente já traz a vocês constantemente para que possamos monitorar juntos, é o efeito de canibalização da Life dentro das lojas da Vivara e que, obviamente, detrai vendas aqui dentro de um patamar ainda super controlado e é direcionado por nós, né? Enfim, essa dinâmica de canibalização de vendas, ela está em 3,6 pontos percentuais de perda de participação da Life dentro das Vivaras, onde abrimos lojas no mesmo shopping, né, ou 3,2 pontos percentuais de retração de share de vendas da Life, né, dentro das Vivaras no mesmo shopping, se desconsiderarmos as lojas que tiveram algum período fechado, né, por reformas, como já dito. E importante também para reforçar a saúde desse crescimento está no crescimento de 9,5%, né, nesse primeiro trimestre da categoria de joias dentro das lojas da Vivara. Então, de fato, a gente concentra efeitos controlados com uma receita, né, adicional vindo do canal de lojas da Life, né, muito maior do que a detração de vendas ainda dentro das lojas da Vivara, mas que obviamente influenciam nesse número de crescimento de 6,1% das lojas da Vivara nesse período, né, de primeiro trimestre. Vale o destaque também, ou super destaque, para as lojas da Life, né, que registraram 64,7 milhões de reais de receita nesse primeiro trimestre, evoluindo de um patamar de menos de 26 milhões de receita no mesmo trimestre do ano passado, obviamente pelo volume de lojas abertas, né, nesses últimos trimestres, mais importante, com um crescimento de 150% aqui no trimestre contra o mesmo período do ano passado. O digital, de novo, teve crescimento de 36,3% e foi um destaque do período, né, ele ganhou participação das vendas, voltou a 14,5% das vendas totais, né, da companhia, sendo exclusivas do canal digital. Isso representou uma expansão de 1,9 ponto percentual em cima do ano passado e já, né, um reflexo de frutos que nós, né, vemos
colhendo, né, em função da troca de sistemas, da implantação do VTEX, que já consegue mostrar índices de conversão muito maiores do que tínhamos anteriormente e, obviamente, impactando toda essa dinâmica de investimentos digitais e o retorno de representatividade maior desse canal que conseguimos ver já nesses últimos trimestres, não só no quarto trimestre do ano passado, mas também uma continuidade desse avanço, né, ao longo do ano de 23, em especial aqui nesse primeiro trimestre. E também de uma série de melhorias que foram implantadas e que né, o Paulo já mencionou várias delas nesse primeiro trimestre e que continuaremos a trazer ao longo do ano dentro da dinâmica de investimentos que pretendemos para esse canal. Evoluindo na apresentação, agora no slide 11, aqui trago mais detalhes sobre a evolução de lucro bruto e margem bruta e também, né, de EBITDA e margem EBITDA. E começando pelo lado esquerdo, a companhia registrou lucro bruto de 272,6 milhões no período, né, isso representou uma margem de 69,6%, com aumento de representatividade ou com expansão de 2 pontos percentuais nesse período ou crescimento nominal de 19,5%. E aqui esse impacto e essa evolução importante de margem que trazemos aqui de forma consistente veio principalmente pelo share elevado da Life, ou pela expansão de share da Life, aqui de 5,2 pontos percentuais contra o mesmo trimestre do ano passado, e também, de forma também recorrente, um menor volume de perdas aqui girando desde a última metade de 22. Né? Agora, migrando para o lado direito do slide, olhando para o EBITDA ajustado e margem EBITDA, registramos 58 milhões de reais de EBITDA no período, com 14,8% de margem, isso representou uma retração de 0,4% pontos percentuais contra o mesmo trimestre do ano passado, ou uma expansão de 13,3%. Né? Essa retração de margem ela pode ser explicada principalmente pelo um peso maior da expansão no nosso negócio. Nunca tivemos tantas lojas em maturação e o ano passado fizemos uma rodada importante de expansão da Life em shoppings premium, né, em shoppings de alto fluxo, com aluguéis acima da média, e isso obviamente traz um peso especial e mais pontual, principalmente nessa linha de aluguéis contra o mesmo período do ano passado. O e-commerce, de novo, está mais relevante contra o mesmo período do ano passado e traz um pezinho extra, principalmente nas linhas de frete e de impostos e taxas, né, por causa do DIFAL. Né? E vale lembrar também que o menor volume de crédito presumido, que afeta a progressão de receita líquida de um trimestre, de um ano para o outro, também afeta a representatividade das nossas despesas pontualmente no trimestre. Tá? Passando para o slide seguinte, aqui trago mais, né, detalhes sobre lucro líquido e margem líquida, além de outros destaques que tivemos aqui no período. E começando pelo lado esquerdo, temos 38,6 milhões de reais de lucro líquido no período, com 9,8% de margem líquida. Isso representou uma retração de 3,8 pontos percentuais ou 16% em termos nominais. Aqui vale o destaque, né, de um resultado financeiro menos relevante ou piorado em relação ao mesmo período do ano passado, muito em função da deterioração da estrutura de capital da companhia. A gente vem investindo dinheiro, ainda somos uma companhia caixa líquido, mas obviamente essa dinâmica vem mudando em função, né, dos investimentos maiores, principalmente no programa de expansão da companhia, mas também em capital de giro ao longo desses últimos ciclos que fizemos. A depreciação também gira num patamar maior percentualmente em comparação com períodos anteriores, em função do ciclo maior de investimentos. Né? Investimos no ano passado, pela primeira vez, mais de 100 milhões de reais dentro de um período, e temos previsto para esse ano também um volume ainda maior de investimentos, como já dividimos com vocês no passado. E, além disso, temos um menor volume de crédito de imposto diferido, um menor saldo de crédito de imposto diferido na comparação entre períodos. Tá? Endividamento bruto da companhia permanece estável, fechamos o trimestre com 222 milhões de reais, 1,4% menor do que o ano passado. Investimos 44 milhões de reais dentro desse primeiro trimestre, um aumento expressivo de 84,5% sobre o volume que investimos há exatamente um ano atrás. Esse investimento está ainda concentrado, como no último ano, né, em lojas novas, em reformas,
Na fábrica nova, que este ano, de novo, estamos caminhando para a migração de fábrica ao longo do segundo semestre, como já dividimos, e também na continuidade das evoluções de sistemas e tecnologia que a gente traz para o nosso negócio. Caixa líquido encerrou o trimestre com 115 milhões de reais, o que significou uma retração de 27,1% contra o mesmo trimestre, ou o primeiro trimestre do ano de 2022. E por último, tivemos geração de caixa operacional no período de 8 milhões de reais, isso foi maior, 118,3% contra o mesmo período do ano passado, onde tivemos um consumo relevante de caixa em função de investimentos maiores em capital de giro principalmente. E agradeço os senhores mais uma vez por estarem aqui presentes, por assistirem à teleconferência da companhia e aguardo todos vocês na teleconferência de resultados comigo, Paulo e Melina. Um bom dia a todos, obrigado.